Vamos dar início à nossa aula, irmãos. O tema que eu queria tratar com os irmãos, pensando nessa questão de aniversário da igreja, de organização, de primeiro ano, dessa caminhada que os irmãos têm galgado até aqui e das bênçãos que Deus tem trazido sobre a vida dos irmãos, seria sobre o tema, o Deus que mantém as suas promessas. Deus promete ao seu povo o cuidado eterno sobre ele. Deus promete a preservação, a providência dele sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E Deus continua a executar isso e a fazer. Nós podemos ver isso através do relato bíblico, através de toda a narrativa redentiva de Deus, contada através do seu povo e sobre as coisas que ele criou. Nós olhamos os relatos bíblicos e por vezes nós nos deslumbramos com os feitos e narrativas sobrenatural de Deus sobre a vida do povo dele, especialmente sobre o povo de Israel. E às vezes nós pensamos que isso está tão distante de nós, mas não. Deus é aquele que prometeu, e ele é fiel a ele mesmo, e ele cumpre as suas promessas. É óbvio que a gente não vai conseguir exaurir todo o tema sobre Deus cumprindo suas promessas, mas a gente vai caminhar um pouco e avançar, e eu quero que vocês abram suas Bíblias. No livro de Esdras, nós vamos tentar falar no capítulo 1 e 2 de Esdras. Nós não faremos a leitura dos dois capítulos, tá? Especialmente 2, que é filho de tal, de geração tal, de... Não, a gente só vai passar por alguns pontos do capítulo 2, que são interessantes para a nossa discussão e para o nosso conhecimento nessa manhã. Esdras, vamos começar aí no capítulo 1, versículo 1, inicialmente os 5 primeiros versos, depois a gente vai caminhando à medida que vamos avançando. Diz assim, a palavra do Senhor. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregando por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão, com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aquele cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Amém? Até aqui, irmãos. O contexto de Esdras, Neemias e Ester é justamente esse, de saída do exílio da Babilônia, para que eles retornassem a Jerusalém. O povo havia desobedecido a Deus, havia adorado outros ídolos, havia se revoltado contra o Senhor, havia pecado contra esse, desviado o seu coração dos mandamentos e estatutos que o Senhor estabeleceu com eles. Deus então permite que Nabucodonosor leve cativo, sitie e tome Israel, Jerusalém, leve alguns dentre a nobreza e dentre o povo para ser cativo na Babilônia. E então, depois de um tempo, eles lendo a profecia de Jeremias, eles entendem que está próximo do tempo do seu retorno. Os 70 anos já haviam se passado, e eles então estavam próximos do retorno para Jerusalém, para a sua casa. Nesse intento é que nós começamos o livro de Esdras. O livro de Esdras começa exatamente como termina o livro de 2 Crônicas. Os versículos finais de 2 Crônicas vai dizer exatamente o que diz o começo do livro de Esdras. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, despertou o Senhor o coração dele para que esse enviasse o povo de volta a Jerusalém, para que se edificasse a casa do Senhor. O Deus que mantém a promessa, ele controla o coração de todas as suas criaturas, para benefício do seu povo. Ele mesmo se mantém fiel
Isso. Deus, ele controla o coração, os corações para benefício do seu povo. E ele mantém-se fiel às suas promessas, apesar da nossa infidelidade. Deus já havia prometido, já havia profetizado esse retorno do povo da Babilônia para a cidade de Jerusalém, para a reconstrução do seu templo, para a reedificação da cidade. Esse povo passou por esse exílio de 70 anos. E nesse exílio, muitos deles duvidaram do cumprimento dessa promessa. Muitos deles se esqueceram até dessa promessa. Daniel, então, lendo essa profecia, relembra o que Deus havia prometido, que faria a esse povo. E ele, então, despertado por isso, move ao povo para que, então, volte. Deus, então, usa o coração de Ciro para que esse se movesse no sentido de que um rei pagão desejasse que fosse reconstruída a casa do Senhor. Eu não vou entrar no mérito aqui se Ciro era ou não eleito do Senhor, se ele foi ou não convertido, tá? No meu entendimento, não, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito com os irmãos. Aí cada um decida aí se é ou não, tá? Mas para mim não. Para mim Deus apenas usou moveu o coração de Ciro para que se cumprisse o que foi profetizado. Assim como Deus moveu o coração de Faraó no Egito para que fosse endurecido, para que se cumprisse o que foi profetizado. Tá? Para mim, só essa a questão que diz aqui. Mas o fato é de que Deus desperta um rei pagão, de uma nação pagã, que não conhecia e que não adorava, para que os seus servos, os israelitas, subissem, voltassem à sua terra e ali edificassem novamente o templo do Senhor para que adorar. Há um movimento em duas etapas. Vai subir nesse primeiro momento Sasbazar e... Deixa eu só pegar o nome do rapaz aqui, para eu não cometer nenhum. Zorobabel. Sesbazar e Zorobabel sobem nesse primeiro momento. Quando nós avançarmos, a gente não vai chegar hoje. No capítulo 7, vocês vão ver um novo movimento, onde Esdras sobe juntamente com mais um povo que continuou na Pérsia e na Babilônia. Nesse primeiro momento não sobem todos, sobem muita gente. No final do capítulo 2, ele vai dar o número de todos aqueles que subiram. Sobe muitas pessoas para Jerusalém, para edificar. Há um entorno para que essa edificação não continuasse. Há um movimento para que se pare essa edificação. Zorobabel e Sesbazar conseguem apenas edificar o altar do Senhor, eles voltam a oferecer ofertas e sacrifícios ao Senhor, mas eles não conseguem concluir toda a reestruturação do templo. Vai passar um período de mais ou menos 20 anos, onde então o povo retorna e já com o rei Artaxerxes, eles então obtêm as condições para que então edifique todo o templo. E depois, posteriormente, com Neemias, que se reedifique toda a cidade. Creio que o pastor já deve ter pregado aqui sobre Neemias, então o contexto esse ano, então o contexto está bem fresco na memória dos irmãos aí, é exatamente nessa mesma porção que acontece o que nós vamos tratar aqui nessa manhã. Continuando, irmãos, Deus é fiel e Ele sempre cumpre o que Ele prometeu. Às vezes você pode julgar que está demorada. Nos parece demorado o cumprimento das promessas do Senhor. Ele apenas o faz no seu próprio tempo. Independente de nossas ações, independente do nosso intento, Deus cumpre aquilo que Ele falou. De sua boca proferiu, vai acontecer. Porque Ele é fiel, não à nossa condição, não à nossa resposta, mas Ele é fiel a Ele mesmo. Desde o início, o plano do Senhor ele está sendo executado. E Ele usa os seus agentes para isso. No Éden, Adão e Eva pecaram e se rebelaram contra o Senhor. E Deus prometeu, desde o Éden, que o Salvador viria. Mas essa promessa do Senhor, ela só cumpriu o decreto que já era eterno de Deus, de que haveria um que salvaria ao seu povo, e através dele se ofereceria o maior e o excelente sacrifício, que era Cristo Jesus. Durante toda a história que nós vemos na Bíblia e nas nossas vidas, Deus é que conduz todas elas.
Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas. E Ele cuida de maneira tal que o que Ele prometeu, o que Ele decretou, vai cumprir. Ele usa seus agentes das formas mais variadas para que isso aconteça. Ele levantou Golias contra Davi, o improvável, o mais novo, assim como eu, de uma família de muitos irmãos, o mais nanico, aquele que não conseguiu trajar sequer a veste de guerra do rei Saul, mas ele com uma funda e 5 pedrinhas derrotou o gigante. Mas o interessante dessa história é que a vitória não está simplesmente na funda e na pedra, mas está no fato de que Golias e todo o exército filisteu, eles afrontavam não Saul e o exército de Israel, mas eles afrontavam Deus de Israel. No tempo do Oriente Próximo, o que acontecia nas guerras não era apenas exército contra exército, mas era uma guerra de Deus contra Deus. O meu Deus é maior do que o seu, porque o meu Deus me deu a vitória sobre o seu Deus. Davi, quando chega naquele acampamento e escuta os filisteus bradando, que estavam ali afrontando e que não havia homem para que o enfrentasse no exército de Israel, Davi então fala, ele não está afrontando nós, mas está afrontando Deus de Israel. Deus dos exércitos está sendo afrontado. E isso nós não podemos deixar. E então Davi se voluntaria para enfrentar Golias. Obtém êxito através da ação do Senhor na sua vida. E os filisteus então entendem que há Deus em Israel. O mesmo fato aconteceu com Ciro, no relato que nós lemos aqui. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, versículo 1. Para que se cumprisse, não o desejo de Ciro, não o desejo de Nabucodonosor, não o desejo de Xerxes, mas a palavra nos diz, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Deus havia usado o seu profeta, Jeremias, para falar a esse povo de Israel, vocês serão exilados, vocês receberão do Senhor a disciplina por não atender e por não obedecer os seus estatutos e os seus mandamentos. Mas Deus não se esquecerá do que uma vez proferiu para o povo de Israel. Deus não se esquecerá da sua promessa de preservar esse povo, de conduzi-lo com mão forte e de sustentá-lo. E então Deus os visitará no exílio na Babilônia, e então os restituirá a terra que ele prometeu aos nossos pais, a Abraão, e que daria por posse. Deus os fará lembrar da lei dada a seu servo Moisés, e os seus corações então serão convertidos ao Deus único e verdadeiro, e vocês então reconhecerão que há Deus em Israel. Rei Ciro não adorava ao Senhor, mas ele foi movido pelo Senhor para que se cumprisse o que Deus havia prometido ao povo de Israel, que seria libertado. E para nós, o que nós temos que nos atentar é que a caminhada parece difícil. A caminhada tem dores, tem dificuldades. Nós temos perda pelo caminho. Mas nós temos a promessa de que Cristo estará conosco todos os dias das nossas vidas. Nós temos a promessa de que é Deus quem nos sustenta. Nós temos a promessa que a dor e o sofrimento têm data para terminar. Nenhuma dor é eterna, nenhum sofrimento é eterno, porque Cristo já venceu todas elas na cruz. Nós temos o fim, e nós sabemos que esse fim reside na pessoa de Cristo Jesus. Dos nossos corações precisam se lembrar e estar atentos de que a promessa foi feita. Deus então cumprirá, e Ele usará os agentes dele, Ele usará os seus, para que essa história continue até o fim glorioso, quando Cristo retornar para nos buscar. Ele mostra isso, nós vemos isso no relato bíblico. Ciro, movido pelo Senhor, então decreta, faz passar um pregão por todo o seu reino, escrito dizendo, versículo 2, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ciro havia conquistado muitos reinos.
o reino persa, Medo, que havia subjugado o reino babilônico, que era grande. Quantos aqui se lembram de Nabucodonosor contemplando a grandeza do seu reino? E então, Deus o faz ficar como louco, como um animal vivendo no campo. Porque o que Nabucodonosor não entendeu, e o que muitos governantes e reinos não entendem, é que todas as coisas estão na mão do Senhor e não deles. Eles são apenas agentes usados para que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu. Desde o início, o plano do Senhor está sendo executado. Até o final, os planos e decretos do Senhor serão executados. Deus é fiel. E Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Nós somos infiéis. Nós é que nos rebelamos contra Ele, por causa da nossa natureza caída. Como bem disse. Nosso irmão Diácono Davi, né? Estava aqui antes. Davi, clamando ao Senhor para que renovasse o teu coração. Para que desse um novo coração e uma nova disposição diante do Senhor. Ao olharmos o relato bíblico, o que deve nos produzir é o entendimento de que a realidade ao nosso redor, ela não está desapercebida do Senhor. Deus não está desatento com o que está acontecendo. Nós não podemos olhar para os nossos governantes e achar que o que está acontecendo é algo que Deus não sabe, ou que Deus não decretou, ou que Deus foi pego de surpresa com toda essa situação. Não. É Deus quem move os corações de reis e de governantes. É Deus quem os estabelece. É Deus quem os remove. Nabucodonosor era grande e achou que seu império nunca iria acabar. Pois ele morreu. Depois de sua loucura, ele foi restituído ao seu trono. Faleceu. Ciro, então, assume. E Ciro olha para o seu reino e diz, ele é grande. Mas foi Deus, o Senhor, quem o me deu. E Ciro também não é eterno e ele não continua para sempre. Após Ciro vem Artaxerxes, que reina e que depois também vai decretar para que o povo de Israel suba a ele. Apesar dos nossos fracassos, aparentes fracassos, Deus se mantém fiel ao que ele prometeu. O povo de Israel estava cativo pelos seus fracassos. Adão e Eva se distanciaram do Senhor no seu relacionamento próximo que tinha. E o relato bíblico é tão interessante que, se nós observarmos, Deus vinha toda a viração do dia para ter com os seus, com Adão e com Eva. Todos os dias eles tinham a presença do Senhor e ali conversavam, e eu gostaria muito de saber como era essa conversa, como que era essa pessoalidade, como Deus se manifestava após o pecado. Não mais foi possível nós olharmos para o Senhor. Moisés foi o que mais chegou próximo, viu só a brisa passando nas costas. Mas a Bíblia nos traz esse relato. Deus é um Deus pessoal, Ele trata com o seu povo de forma pessoal, Ele trata de forma relacional com o seu povo. E Ele usa de todos os seus instrumentos para que se cumpra aquilo que foi dito por meio dele próprio, através dos seus profetas. O Senhor usou os seus próprios profetas para anunciar ao seu povo o que aconteceria, o que foi e o que haveria de ser. Deus usa o seu povo para que ele possa contar a sua história redentiva. E adentrando a nossa aula de hoje, eu gostaria de tratar com os irmãos sobre o Deus que mantém as suas promessas em 3 aspectos. Primeiro, é Deus quem desperta o coração do Ciro. Não há outro que desperta, não é o próprio Ciro, não há nada fora, não há nenhum israelita que seja possível de despertar o coração de Ciro para que se cumpra aquilo que Deus prometeu a eles. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Provérbios. Aqui ainda não é a profecia, tá, irmão? Provérbios não é livro profético, tá? Mas, Provérbios 21. Versículo 1.
Para que não fique só eu falando, irmãos. Algum irmão gostaria de ler? Que diz Provérbios 21:1. Pode ler? Nós vemos que não é o próprio Ciro quem decide, mas é Deus que tem o coração de todas as suas criaturas nas suas mãos. Não só o dos reis e governantes, mas os nossos. Deus também os tem na sua mão. Se Ele não inclinasse o nosso coração para que cresce em Cristo como Salvador, nós nunca o teríamos procurado. Porque nossas próprias inclinações são de rebeldia contra esse Deus. A nossa própria inclinação é de afastamento contra esse Deus. Mas Ele prometeu que teria um povo que seria seu. Ele prometeu que há um povo em que Ele cuidará de forma especial e de que Ele conduzirá por todo o sempre. E os nossos corações, então, foram inclinados, segundo o querer de Deus, para que nós, ao ouvirmos a sua palavra, então o recebêssemos como palavra de salvação, como é, e nos tornássemos seus filhos. Deus inclina o coração de Faraó e o endurece para que não deixe o povo sair do Egito. Mas a inclinação e o endurecimento do coração de Faraó é para que fosse manifestado o poder do Senhor sobre aquele povo. É para que fosse manifestado o tamanho do Senhor sobre os deuses do Egito. As primeiras pragas que é derramada sobre o Egito, os encantadores e magos do Egito também o fazem. E Faraó então endurece. Se seu Deus fez, o meu também faz. Só então, quando eles não conseguem, e quando Deus desce a 10ª praga, e mata todos os primogênitos de animais, de filhos, Faraó então entende que não há outro como o Senhor. Faraó permite que o povo então suba a adorar o seu Deus. E após esse episódio, Faraó então endurece novamente o seu coração. E ele percebe o povo de Israel. E o Senhor então os liberta, como havia prometido. Apesar da desconfiança do povo no deserto, ao reclamar e ao murmurar com Moisés, nós estamos diante do mar e diante do exército de Faraó. Para que você nos tirou do Egito? Para que nós morrêssemos aqui. Diante da caminhada no deserto e a fome, aquele povo reclama. No Egito nós tínhamos cebola para comer. Para que você nos trouxe para o deserto? Deus então faz descer o maná e alimenta aquele povo. Aquele povo reclama do sol castigando. Deus manda uma nuvem para que fosse protegido do sol. Deus manda uma coluna de fogo para que aquecesse a noite. E aquele povo ainda assim reclama diante do Senhor. Deus então estabelece com Moisés o seu tabernáculo, para que ficasse evidente e claro aquele povo, que Deus habitava no meio deles, e que Deus o acompanhava por onde quer que eles estejam. Mas aquele povo ainda se rebela contra o Senhor. Deus então diz, essa geração não entrará na terra prometida. Moisés, você verá essa terra, mas você não entrará nela. Deus usa e Deus conduz o seu povo de maneira sobrenatural. Deus conduz o seu povo de maneira a preservá-lo e de maneira a cumprir tudo aquilo que ele disse ao seu respeito. Vamos abrir em Isaías 44:28. Algum outro irmão pode ler para a gente, por favor? Ciro é aquele a quem Deus usa. A palavra pastor aqui não quer dizer que Ciro pastoreava o povo de Israel, mas constantemente a figura do rei no Oriente Próximo era tida como de pastor pela condução do povo e da nação pela qual ele reinava. Mas o que a profecia aqui diz é o seguinte: esse povo retornará a Jerusalém e será edificado novamente. Nabucodonosor, quando
exila o povo de Israel, quando sitia Jerusalém, derruba-se o templo do Senhor. Vocês acompanharam em Neemias, quando o povo, ao reconstruir o templo, choravam os antigos que lembravam da primeira casa e cantavam de júbilo os novos que viam a reconstrução do templo. E novamente ali a presença do Senhor sobre Jerusalém. Para o povo de Israel naquela época, a presença, o templo significava a presença do Senhor. Uma vez que não tinha templo, para eles a presença de Deus tinha se retirado daquele povo. É por isso que eles lamentam. É por isso que em Ezequiel, em Lamentações, eles vão falar que Deus se retirou deles, porque não tinha mais o templo, a figura do templo em Jerusalém. E para eles a presença do Senhor não estava mais naquele lugar. O nosso entendimento hoje, por toda a caminhada que nós vemos no relato bíblico e pelas promessas do Senhor, nós sabemos que Deus habita conosco. Que Deus está conosco através do seu Santo Espírito, na nova dispensação, na nova aliança estabelecida em Cristo Jesus. Nós é que somos o templo do Espírito Santo. Sabemos que Ele faz morada em nós, através do seu Santo Espírito. E assim Ele nos guarda, e assim Ele nos preserva, e assim Ele nos conduz com sua mão. E assim Ele fez com Ciro. Ciro é aquele que é o instrumento utilizado por Deus, para que nesse primeiro momento o povo fosse despertado a voltar a Jerusalém e a edificar novamente a casa do Senhor. O povo é estimulado a voltar a Jerusalém na reconstrução. Um fato que nos chama a atenção é que a primeira coisa que eles edificaram foi o altar ao Senhor, para que eles pudessem ali oferecer sacrifícios e ofertas voluntárias ao Senhor. Eles não voltaram depois de um exílio de 70 anos na Babilônia, e foram tirar férias nos resorts de Jerusalém. Eles não voltaram após o exílio e foram reconstruir suas casas, foram cuidar dos seus negócios, foram arar as suas terras. Não, eles voltaram e reconstruíram o altar do Senhor. E nesse primeiro momento só não o fizeram de todo o tempo, por perseguições que eles tiveram, por inverdades que foram levantadas. E Ciro, então, manda parar toda a obra de reconstrução. E somente com Artaxerxes, 20 anos após, é que vai continuar. E então eles edificam o templo, depois dos muros, depois suas casas. E assim continua essa história. Mas o templo do Senhor foi restaurado, mas porque Deus já havia predito que isso aconteceria. O Salmo 39, que foi citado pelo nosso irmão Diácono aqui antes, ele diz que Deus conhece todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda havia se formado. Deus nos viu no ventre materno, antes mesmo de nós sermos tecidos, antes mesmo de nós sermos criados. Deus já viu toda a nossa vida, toda a nossa história. E não é que Ele vê as nossas ações, mas Ele mesmo decreta as nossas ações. Ele mesmo decreta o que acontecerá com o seu povo. Sabemos que a história da IPRA teve algumas dificuldades na sua construção. E apesar delas todas, hoje nós podemos celebrar um ano de organização dessa igreja. Nesse mês nós celebramos os feitos e a mão do Senhor ao sustentar o seu povo. Os feitos e a mão do Senhor ao conduzir o seu povo. E Ele mesmo é que nos conduz a Ele. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza de pertencer a esse Deus que é fiel. Essa é a beleza de pertencer a esse Deus que é único, que é santo, que é justo, que é puro, mas que também derrama sobre nós o seu amor, sua graça, sua misericórdia, e que nos preserva em todo o tempo. O sofrimento que nós passamos, as dificuldades e provações pelas quais nós passamos, elas servem para instrução, para que sejamos capacitados a responder em fé ao chamado que o próprio Deus fez para nós. As dificuldades pelas quais nós enfrentamos, elas servem para revelar o quanto nosso coração está sustentado e firmado na palavra dele, nas promessas dele, naquilo que ele disse que cumpriria e que tem cumprido dia após dia nas nossas vidas. Eu sou novo, perto de alguns, e velho perto de outros. Mas aqueles que são mais experientes do que eu, com certeza têm muito mais experiências da provisão do Senhor, do sustento do Senhor e de quanto o Senhor guarda o seu povo.
já passaram por vários momentos de tribulação, de dificuldade. E o fato de não terem sucumbido a elas, se angustiado, os seus corações desesperados, é pelo fato de que compreenderam que a palavra do Senhor diz que a nossa esperança está nele, no que ele é, no que ele faz, no que ele nos sustenta, não em nós mesmos. Uma das causas de nós andarmos angustiados, ou de sermos a geração que mais sofre com problemas da alma, como é chamada, doenças da alma, é pelo simples fato de que ao olharmos para a nossa vida, nós não enxergamos em nós mesmos solução para os problemas pelos quais enfrentamos. E nenhum de nós, se olharmos para nós mesmos, seremos suficientes para passar por todos eles, sem nos desesperarmos. O fato de nós estarmos seguros no Senhor, amparados na sua mão, é que faz com que os nossos corações repousem seguros nas mãos de um mestre que nunca nos deixou, que acompanha e que escreve a história da humanidade e que nos garante que ele já triunfou sobre a morte e que ele triunfará novamente ao buscar a sua igreja para junto com ele estar. Deus prometeu-nos e ele cumpre tudo aquilo que sua boca disse. Abrimos também Jeremias. Vamos ver o relato. Jeremias 16, versículo 15. Algum outro irmão pode ler para a gente, por favor? Deus disse que traria e congregaria todos o seu povo, de todas as partes da terra, e de que eles retornariam a Jerusalém. Como poderia ser feito isso? Deus movendo o coração dos seus agentes para que se cumprisse aquilo que ele mesmo disse a respeito do seu povo. E um deles é o coração de Ciro, que foi movido. Posteriormente, o coração de Xerxes, que foi movido para que pudesse decretar o retorno do seu povo a Jerusalém. O retorno do seu povo para que reconstruísse a casa do Senhor, para que reconstruísse a cidade, para que a nação se levantasse novamente. Ao olharmos para a Bíblia e para o relato, aqueles que gostam de mapas bíblicos, ao olharmos Israel no mapa, ela é uma pequena nação em volta de grandes nações. E Israel, enquanto esteve firmado no Senhor, sustentado no Senhor, saiu vitorioso contra todos os embates, contra essas nações. E apesar da sua aparente derrota, do seu fracasso em ser dizimada, Deus então estabelece o retorno para esse povo e diz: vocês retornarão. Eu os congregarei de todas as nações e os trarei de volta à sua terra, a terra que foi prometida a seus pais. E assim ele cumpre, e assim ele executa, e assim ele usa os seus agentes para que isso aconteça. Deus move corações, Deus usa os seus instrumentos para que a sua palavra se cumpra. Assim como ele nos usa para que a sua palavra se cumpra. Deus diz que nos tornou seu povo, nós que não éramos povo. Deus nos adota através de Cristo Jesus. Deus nos torna seus filhos, nós que não éramos filhos. Nós que não éramos participantes da graça, agora o somos, porque assim ele determina. Que todo aquele que cresce no nome de Cristo Jesus, ele daria o poder de serem chamados filhos de Deus. Ele prometeu, e ele cumpre. Deus mantém e Deus sustenta o seu povo. Nós não desfaleceremos. O relato de Lamentações diz que a assolação a Israel foi tão grande que a língua se colava na boca pela falta de alimento, pela sequidão que havia, por tão tamanha assolação que se abateu sobre Israel. E ao olharmos aquele relato, a única coisa que nós podemos enxergar é que essa
essa geração seria toda aniquilada, porque por falta de comida e de água não sobraria ninguém. Mas a graça do Senhor é restabelecida sobre aquele povo. Deus se lembra daquele povo, é o termo que os escritores da Bíblia, através do Senhor, vai usar. Deus então olha para a assolação do seu povo. Esse povo converte o seu coração ao Senhor, confessa os seus pecados, e Deus então os restabelece a sua casa, a sua cidade, para que eles continuem a caminhar junto com o Senhor. Mas há uma segunda coisa, Deus é quem desperta o coração de Ciro, Deus é quem desperta o coração dos seus agentes, Deus é quem desperta os nossos corações. Mas esse povo está retornando para uma cidade que foi assolada e destruída. Eles não teriam condições de restabelecer sem o devido auxílio. A Bíblia de Estudo de Fé Reformada, irmãos, traz o seguinte. No seu comentário sobre o livro de Esdras aqui, o capítulo 1, o versículo 1 que a gente leu aqui. Levantar um rei pagão para cumprir o propósito do Senhor de levar o seu povo de volta à sua terra é tão admirável e miraculoso quanto um evento como secar rios ou prover água no deserto. Levantar o coração de um rei pagão para cumprir o propósito do Senhor é tão maravilhoso e tão grande quanto o fato de que Deus fez o povo de Israel atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho, ao ponto de que Deus secou a água quando o profeta orou e não caiu chuva sobre 3 anos e meio. É tão maravilhoso quanto qualquer outro feito do Senhor, porque Deus usa até aqueles que não são seus, para que se cumpra aquilo que Ele mesmo prometeu. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, parágrafo 1, sobre a providência de Deus, ela vai dizer o seguinte: Deus, o grande Criador de todas as coisas, para louvor da sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, é Ele quem sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Cada detalhe é Deus quem dirige. Não há nada, não há ninguém que possa existir, mover ou fazer qualquer coisa sem que Deus, o Criador de todas as coisas, o use para louvor da sua própria glória, para que seja usado com sabedoria, poder, justiça e bondade e misericórdia, para sustentar e dirigir todas as coisas. Mas como eu havia dito, não há como esse povo reconstruir a sua cidade, não há como construir o templo do Senhor, reconstruir o templo do Senhor, sem que Deus não providenciasse os meios para tais. O coração de Ciro é movido para que ele desperte o povo a voltar para lá, mas é necessário que se levante recursos para esse fim. A partir do versículo 6 aí de Esdras primeiro, os irmãos acompanhem a leitura. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram, com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sobre a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Se tem alguém aí que gosta de números e matemática, vai fazer as contas aqui, tá? Não vai bater com 5.400, ok? Lá por volta de 2.499 utensílios nas contas do que foi descrito aqui. O que acontece, o que os comentaristas vão dizer é que, quando ele diz taças, quando ele diz outros objetos, a gente não sabe o que queria dizer isso.
Quando ele diz bacia, não sabe se é conjunto de bacia ou se era uma bacia. Podia ser bacias em diferentes tamanhos, contou bacias. Uma bacia, mas era um conjunto de bacias que ali contaram. O total aqui vai dar 2.499, mas o total do relato aqui é de 5.400 objetos. Tá? A gente não sabe aí por que houve essa distorção. Os comentaristas vão destacar que, possivelmente, é essa coisa. Quando diz taças, se contava um conjunto e não taça por taça, mas os conjuntos, todos deles. Deus providencia os recursos e os meios para que a reconstrução fosse concluída. A promessa de retorno à terra de Israel, ela necessitaria de recursos para a sua reconstrução. Quem aqui já construiu na vida, sabe o quão difícil é. Não mais com os pedreiros que nós temos. Diz que vai gastar 10 sacos de cimento. Mas ele não diz que é por dia. E aí acaba gastando 100 sacos de cimento, onde a previsão inicial era 10. Vai por quê? Isso aqui pouquinha coisa a fazer. Em 2 semaninhas a gente acaba essa reforma. Está 3 meses lá e não termina, não acaba e não sai de casa. Não. Minha irmã está reformando uma casa recentemente. Que ironia. Começou em dezembro do ano passado. Não terminou até hoje. Eu até brinquei com ela esses dias que com a proximidade do final do ano, agora vai ter que dar 13º pro pedreiro dela, porque já completa 1 ano na obra e não termina essa reforma dessa casa dela. Mas é necessário recursos, irmãos, para que isso ocorra. Não há como eles apenas, vamos voltar a Israel, reconstruir. Reconstruir do quê? Com o quê? Eles não tinham produção, eles não tinham recursos necessários para que isso acontecesse. Não havia meios para isso, mas Deus também os providencia. Deus não move apenas o coração de Ciro, mas Deus move o coração dos homens da Pérsia, para que esses doem. E o que chama a atenção é que se nós olharmos o versículo 6, ele diz assim, todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas. E aí diz o seguinte, afora tudo o que voluntariamente se deu. Além de ouro, prata, gado e coisas preciosas, eles ainda ofertaram voluntariamente para que a construção, para que o retorno desse povo a Jerusalém fosse concluído com êxito e para que eles pudessem chegar lá e reconstruir. Eles deram aquilo que o rei pediu, mas deram a mais. Eles ofertaram voluntariamente para que houvesse na chegada, no começo da sua reconstrução, já houvesse a possibilidade deles oferecerem e ofertarem ao Senhor. Alguns vão dizer que esses que ofertaram voluntariamente foram os próprios judeus que permaneceram na Pérsia nesse primeiro momento e que só retornaram com Esdras há 20 anos após esse episódio que está sendo narrado aqui. Mas também há aqueles, porque a Bíblia nos relata que todos os que habitavam ofertaram voluntariamente para a reconstrução da casa do Senhor. Deus não moveu somente o coração de Ciro, mas Deus moveu o coração de toda a nação para que ela pudesse auxiliar aqueles que estavam retornando. Fora isso, o próprio Ciro, rei da Pérsia, sob direção do seu tesoureiro, ele entregou todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor havia levado, que Nabucodonosor havia saqueado do templo do Senhor, que estava em Jerusalém, e ele o devolveu para que retornasse à casa do Senhor. Abramos lá em Jeremias, no profeta Jeremias, capítulo 27. Versículos 21 e 22. Jeremias 27, 21, 22. Alguém pode ler para a gente, por favor?
Quando nós lemos Esdras, ao passar por essa porção, nós podemos apenas pensar que Ciro, por livre e espontânea vontade, quis devolver os utensílios da casa do Senhor. Mas quando nós olhamos para a profecia de Jeremias, era necessário que Nabucodonosor levasse esses utensílios para que Deus movesse o coração de Ciro, para que eles retornassem e para que a profecia e a promessa que o Senhor tinha dado a esse povo se cumprisse em seus mínimos detalhes. Deus não se esquece de uma taça, Deus não se esquece de uma faca, Deus não se esquece de um utensílio, porque Ele disse: então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Deus é quem providenciou os meios para que esse povo reconstruísse. Mas Deus prometeu que faria isso. Deus prometeu que moveria o coração daquele que reinaria para que esse povo retornasse. E quando eles retornassem, que eles trouxessem tudo aquilo que foi levado. Esses utensílios pertenciam à casa do Senhor, ao templo que estava em Jerusalém. Eram utensílios que foram consagrados para o seu uso, no culto ao Senhor, no templo, nas ofertas voluntárias que se faziam no templo. Deus então os restabelece a sua casa, novamente, por intermédio de Ciro. Quando nós olharmos aqui, versículo 7 de Esdras, também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Nós precisamos olhar com um olhar atento de que Deus prometeu, por isso assim estava se cumprindo nessa data. Por isso assim estava se cumprindo nesse relato. Havia uma promessa do Senhor de que esses itens retornariam e de que eles estariam novamente na casa do Senhor. Deus não providenciou somente movendo o coração de Ciro, mas Ele moveu o coração de todos os homens que estavam naquele lugar para que ofertassem, e também o coração de Ciro novamente para que se devolvessem todos os utensílios da casa do Senhor. Deus promete, Deus cumpre. 1 Reis 8:56 vai dizer o seguinte, está projetado aqui, quem quiser ler ou quem quiser abrir suas Bíblias, mas diz o seguinte: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Nosso irmão Diácono Adilson leu o versículo 58 na introdução. Quase que ele já adianta para a gente a aula aqui. Mas Salomão, ao concluir a obra da construção do templo do Senhor, ao orar ao Senhor agradecendo, a casa essa que Davi quis construir, ao consultar o profeta Natã, Natã diz: vai e faz conforme o seu coração. Deus então volta para Natã e fala o seguinte: não é Davi que irá construir. Volte a Davi e diz o seguinte: eu fiz o que devia ter sido feito com Davi, mas quem construirá a casa da qual eu habitarei será o seu sucessor, aquele a quem eu preservarei, com mão santa, a quem eu conduzirei, porque a minha promessa está sobre a sua casa. Salomão então louva ao Senhor e o agradece. E diz o seguinte: nenhuma só palavra do que Deus prometeu ao seu povo falhou, mas em todas as boas promessas foram cumpridas. Tudo aquilo que Deus disse ao seu servo Moisés se cumpriu a respeito do povo. Mas, e o que isso tem a ver com nós? Tem a ver com nós que tudo aquilo que Deus prometeu a nosso respeito também se cumpriu. Ele prometeu que o Messias viria e veio. Ele prometeu que o Messias morreria e ressuscitaria. Morreu e ressuscitou. Ele disse que o Messias seria levado e foi. Pagaria pelos nossos pecados. E pagou. Mas ele também disse que ele retornaria para nos levar juntamente com ele. Que ele retornaria para buscar o seu povo, para que estejamos para sempre com ele. Nossos corações têm que ser movidos a um sentimento de agradecimento a Deus, de reconhecimento, e bem dizer o nome do Senhor, porque Ele nos dá repouso, porque Ele nos dá guarda, porque Ele nos sustenta, e porque Ele estabeleceu a sua palavra, como Ele prometeu, assim como. Alguma pergunta, irmãos? Alguma consideração? Só estou lembrando agora. E mais um pouco, só no final eu iria lembrar se alguém tinha alguma pergunta, alguma consideração.
como bem dizia o pastor Ever, na época de Job Cabal, isso não é um sermão, tá? A gente pode conversar, pode debater, tá? Ele está ali, qualquer coisa ele responde, sem problema nenhum. Conheci um pastor certa vez, o pastor Misael, pastor lá de São José do Rio Preto, e ele me ensinou uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: nós temos resposta para todas as perguntas. Pode não ser a resposta que você queria, mas nós temos resposta para toda pergunta. Eu vou responder, não sei. Não sei é uma resposta. Não é a que você quer, mas é uma resposta. Se que eu souber, eu respondo. Assim eu não souber. Mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, alguma colocação, quiser comentar sobre alguma coisa, irmãos, tá livre, tá? Como diz a palavra, foi para a liberdade que Deus nos chamou. Não? Última chance, hein? Os nossos corações precisam ser despertados no seguinte fato, de que nós precisamos descansar seguros nas promessas do Senhor. Quando eu disse, irmão, vamos pegar a fala do irmão aqui? Vamos fazer um exercício de voltar aqui para ele. Esse povo estava onde? Na Pérsia, no exílio, lá na Babilônia. Eles tinham o templo, que era o local da habitação de Deus, no contexto deles, para que eles oferecessem sacrifício através dos seus sacerdotes, dos levitas. Era uma situação difícil. Eles estavam longe de sua casa, de suas famílias, de tudo, daquilo que lembrava eles do Senhor. Eles se angustiaram. Alguns murmuraram contra o Senhor. Alguns, nesse primeiro retorno aqui com Zorobabel e Sesbazar, nem retornaram juntos, eles continuaram. Muita disso se deve à sua descrença, de que teriam uma vida novamente com o Senhor em Jerusalém. Eu já me estabeleci aqui, eu continuo aqui. O próprio exílio do Egito, após 430 anos, mais aproximadamente, no Egito, ao saírem do Egito, nós temos o relato de Moisés retratando tudo isso, onde Deus se revela àquele povo e desconstrói todo um conhecimento que eles tinham sobre deuses do Egito, falando o seguinte: eu sou o Deus que criou todos os deuses que os egípcios adoram. Sou eu que sou o que sou. Eu sou aquele desde o princípio, que era antes do princípio, que atua agora e que conduz a vida do outro. Eu compartilho do irmão que as situações que nos envolvem podem trazer angústia aos nossos corações. E que nossa fé é falha. Mas o que nós estamos olhando é que a nossa fé é falha, mas Deus é que não falha. Os nossos pés vacilam, mas a mão do Senhor é forte e sustenta o seu filho. Nós nos assustamos com o que está acontecendo, porque nos pega de surpresa. Mas Deus, ele não é pego de surpresa. Nós nos assustamos com ações dos nossos governantes. Deus não. Todos os dias desses governantes, ímpios ou não, já estão contados diante do Senhor. Todos os nossos dias, bons ou ruins, estão contados diante do Senhor. O pastor Eber costumava dizer que Deus é soberano sobre os atos bons de homens bons, sobre os atos bons de homens maus, sobre os atos maus de homens bons e sobre os atos maus de homens maus. Deus é soberano sobre todos eles. Deus reina absolutamente sobre todos. Não há nenhum governo, o maior que seja, o maior poderio bélico que tenha, que é maior do que o Senhor.
nada pode afrontar e pode medir forças diante do Senhor. Às vezes nós construímos nosso entendimento de batalha cristã, de batalha, alguns vão chamar de batalha espiritual, no sentido de que Satanás está medindo forças com o Senhor. Não. Nada, nenhum agente, nada do que foi criado mede forças com o Senhor. Só o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Só Ele é dono de todas as coisas. Porque Ele que construiu e que fez, criou todas as coisas. Então o aparente sucesso do ímpio, ou a aparente postura do ímpio, não é o que devia conduzir o nosso coração para se alegrar ou se entristecer. Mas é o fato de que estamos repousados na promessa de que Ele nos supre em tudo que nós precisamos. De que aos seus Ele dá enquanto dorme. O irmão, quando dorme, não está preocupado se vai ter dia no outro, se vai nascer o dia ou não, se vai ter emprego ou não. É por quê? Deus cuida do irmão. Assim como cuida de cada um de nós. Deus cuida da criação no todo. E Deus tem níveis de se relacionar com a sua criação. Aqueles que não são contados entre os filhos de Deus, Ele se relaciona, porque Ele preserva esse povo também. Porque eles foram criados até o mal para o dia mal. Mas Deus cuida do seu povo de forma especial. Porque nós temos a esperança do Redentor que vive. Nós sabemos como termina a história. O ímpio não sabe como vai terminar. Para ele, o que ele vê é a situação que está à frente dele. Aquilo que se aponta e para onde o rumo do país está indo, aquilo é o que ele está vendo. A bolsa caiu. Meu Deus, vou perder tudo que eu tenho. Não. O justo, ele já olha para Cristo. Para que a obra foi consumada na cruz. E que a gente agora aguarda a sua volta. E como que nós aguardamos essa volta? Paulo vai falar aos Filipenses, sabendo que nossa pátria não é aqui, mas ela é nos céus. Então nós somos embaixadores, cartas vivas, como Paulo vai dizer aos Coríntios, cartas vivas do Evangelho de Cristo Jesus. Nós onde estamos? Testemunhamos. A nossa confiança está nele, não em nós. Não na situação que está à nossa volta. Não nos governantes que estão conduzindo o nosso país, o nosso estado ou a nossa cidade. Mas que há um rei que está sentado no seu trono e que governa de forma absoluta, soberana e plena. Por isso, não há o que tememos, ainda que os nossos corações vacilem. A nossa fé realmente é falha. Mas as promessas de Deus não falham, porque Ele é fiel, não à nossa condição, não ao que nós fazemos, mas Ele é fiel a Ele mesmo. E Ele prometeu que estaria conosco. Mateus 28 vai dizer o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É aí que o nosso coração precisa repousar. Não exclui, não digo para o irmão que é fácil vislumbrar isso e não nos desesperarmos com as situações e com as notícias que chegam. Principalmente notícias de perda. Um ente seu querido faleceu. Não tem como falar, se alegre porque um ente faleceu. A palavra nos diz que se ele morreu em Cristo, ele está com Cristo. Paulo vai dizer que morrer para mim é lucro. Mas estou constrangido a viver no meio de vós, porque ainda há o Evangelho a anunciar. Por isso que morrer é lucro, mas viver é Cristo. Como fazemos isso? Conhecendo as promessas de Deus para as nossas vidas. Conhecendo aquilo que a sua palavra diz a respeito dele. Porque, como eu já disse anteriormente, se nós olharmos para nós, nosso coração vai se angustiar. Mas quando olhamos para ele, estamos satisfeitos nele, nós então entendemos que nós somos instrumentos nas suas mãos e que ele move os nossos corações e que ele nos move para onde ele quiser. E assim continua na sua história, com a sua providência e com a sua mão a conduzir todas as coisas. Não sei se era o que. Mais alguém, irmãos? Fale agora ou cale-se para si. Calados para si. Continuemos. Obrigado. Alguém mais deseja compartilhar algo? Eu não sei até que hora vai aqui, velho. O bom aqui é que não é que nem lá. Lá tem um relógio na porta.
Oi? Encerramos, irmãos, então. 10:30. Vamos para o último, então. Vamos para o último ponto, então, para a gente poder caminhar para o encerramento, para eu não acabar muito depois das 10:30. Deus moveu o coração de Ciro. Deus providenciou os meios pelos quais esse retorno aconteceria. E eles então poderiam reconstruir o templo do Senhor e a sua cidade. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus é pessoal e Ele se relaciona com o seu povo. Nós olhamos para o capítulo 2 de Esdras e vemos esse nome de 70 versículos com nomes, e os filhos de tal eram 20 mil, os filhos de tal 372. Aí nós olhamos essa genealogia, nós podemos olhar e falar, mas por que isso apareceu aqui? Por que esse monte de nomes se faz necessário? Por que o escritor se importou em escrever todos esses nomes, todas as suas funções e o que eles faziam, e a quantidade daquilo que foi levado? Para que isso é necessário? Porque Deus trata cada um de forma pessoal. Só os líderes não seriam possíveis na reconstrução do povo de Israel. O povo de Israel não se resumia apenas às lideranças das cabeças de família, mas o povo de Israel tem a ver com toda a nação que foi preservada pelo Senhor. Deus se mostrou de forma especial a esse povo e os conduziu, e faz questão de que no relato bíblico estejam relacionados os seus nomes, para que tanto eu quanto você compreendamos que Ele também se importa conosco, que Ele também conduz as nossas vidas, que Ele nos preserva e que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. A história contada em Esdras é a história do Deus que cumpre suas promessas. E o capítulo 2, então, nos mostra que Deus é cuidadoso em todos os seus atos. Assim como nós olhamos os utensílios, no capítulo 1 aqui, que Ciro, disposto Mitredate a devolver todos os utensílios, e Deus foi específico, que todos eles retornariam à casa do Senhor. Deus também se relaciona com o seu povo de uma forma especial. Se nós olharmos o capítulo 2, nós não leremos todos, tá, irmãos? Para ficar descansados nisso. Nós só vamos ver algumas divisões. A primeira dela é o versículo 1, que é o cabeçalho, que eu gostaria de ler com os irmãos, que diz o seguinte: são esses os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. E aí vai haver uma divisão. No versículo 2, estão os líderes, os chefes de cabeça, de família. No versículo 3, a partir do versículo 3 até o 35, vai estar todo o povo. No versículo 36 vai estar aí os sacerdotes. Se os irmãos olharem bem no comecinho do versículo, está escrito os sacerdotes, tá os nomes dele. Versículo 40, os levitas. Versículo 41, os cantores. Versículo 42, os filhos dos porteiros. Versículo 43, os servidores do templo. Versículo 59, aqueles que não foram encontrados genealogia. Se nós olharmos no versículo 62, vai dizer o seguinte: esses procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. A Bíblia até relata esses que chegaram e falaram: eu sou filho de sacerdote da linhagem tal, mas ao procurarem no registro do povo de Israel, não encontraram o nome deles, então eles foram considerados inaptos para o serviço no templo. Versículo 64 vai dar o total daqueles que voltaram. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. E aí a quantidade das coisas que trouxeram. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. E aí agora, alguns cabeças de família do Senhor, que ofereceram ofertas voluntárias para que se restaurasse
o lugar. Versículo 69. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos e em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais. E aí ele vai concluir tudo isso no versículo 70, dizendo: os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Eles voltaram da onde eles tinham saído, mas ofertaram para que a construção do templo do Senhor acontecesse. O que nós vamos ver nesse relato é que esta lista dos exilados que retornaram, ela pode não parecer teologicamente importante, mas a repetição da mesma lista, com algumas variações em Neemias 7, elas nos sugerem outra coisa, que ela é importante sim. Primeiro, porque o Senhor conhece pessoalmente o seu povo. A relação pactual entre o Senhor e seu povo é um vínculo estreito de amizade. Segundo, as pessoas comuns são vitais para a concretização do plano redentor de Deus. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, comentando sobre essa porção. Deus, ele se relaciona de forma pessoal com o seu povo. Deus estabeleceu aliança com Adão, estabeleceu aliança com Noé, estabeleceu aliança com Abraão, estabeleceu aliança com Moisés, estabeleceu aliança com Davi. Mas Deus também tem a nova e perfeita aliança em Cristo Jesus. Não porque as alianças que Deus fez eram imperfeitas, mas porque aqueles com quem ele fez aliança eram imperfeitos e não cumpriram tudo aquilo que estava estabelecido na sua aliança. Mas Cristo, o representante perfeito, cumpriu todos os requisitos dessa aliança. Cumpriu todos os requisitos estabelecidos pelo Pai. E então é o nosso sumo sacerdote que apresentou o mais excelente sacrifício, assim como vai dizer o autor aos Hebreus, que ofereceu um sacrifício que é suficiente, que é satisfatório e que é único, para que hoje nós pudéssemos ser reconhecidos como sacerdócios reais, como nação santa do Senhor, como povo de propriedade exclusiva de Deus, como aqueles que são detentores das promessas do Senhor para as nossas vidas. Que nós saibamos e reconheçamos que Deus é fiel e cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Nós somos o povo do Senhor e nós recebemos suas promessas. E então nós devemos confiar no Senhor de que Ele cumprirá tudo o que Ele prometeu, porque assim Ele já fez no passado, continua fazendo até o cumprimento de todas as suas promessas. Se pensarmos ser impossível por situações que estão adiante de nós, lembremos-nos de tudo o que aconteceu ao povo de Judá e confiemos no Senhor. Era impossível que esse povo pudesse escapar do exército de Faraó. Era impossível que houvesse novamente um restabelecimento do nosso relacionamento com Deus, uma vez que os nossos pais pecaram e transgrediram e tivemos um afastamento diante de Deus. Era impossível para nós, não para Deus, que nos seus decretos eternos já tinha providenciado todo o meio para que nós obtivéssemos salvação através de Cristo Jesus. Era impossível para aquele povo sair do exílio do Egito, mas Deus providenciou, Deus levantou Moisés e Arão para que fossem seus instrumentos na condução do povo para fora do Egito, na condução do povo no deserto. Parecia impossível que houvesse um sucessor a Moisés, mas Deus levantou Josué para que conduzisse o povo à terra prometida, para que conduzisse o exército de Deus às vitórias, para que a terra que foi prometida fosse conquistada. Era impossível que levantasse-se um rei que não teria mais o seu trono afastado da realeza desse povo. Deus levantou Davi e fez com ele uma promessa de que seria o seu Deus, seria o Deus da sua casa e de que conduziria com mão santa, forte e fiel aquele povo e que conduzisse todos eles. Abramos, para a gente encerrar, irmãos, em 2 Samuel, no capítulo 7. Livro de 2 Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler dos versos 22 a 24.
após o Senhor firmar a aliança com Davi, Davi então louva ao Senhor por esse grande feito. Davi vai dizer o seguinte: porquanto grandíssimo és o Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo? E para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e seus deuses? Estabeleceste o teu povo Israel por teu povo, para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Que nós rendamos graças ao Senhor, assim como Davi. Que nós reconheçamos a grandeza de Deus. Mas mais do que isso, que reconheçamos que as suas promessas não falham, que Ele não falha. Deus não muda. Ele é o mesmo antes, é o mesmo hoje, e o será para todo sempre. Uma vez que a sua palavra foi dita, ela não retorna sem o seu cumprimento, mas ela cumpre aquilo a que ela foi designada a cumprir. Que os nossos corações possam descansar seguros. Que a IPRA, nesse primeiro ano de organização, possa se lembrar de que Deus é quem preserva e quem conduz a sua igreja. Deus usa instrumentos para isso. A sua liderança, pastor, presbíteros, diáconos, para a condução do seu povo. Mas é Ele mesmo que pastoreia a sua igreja. É Ele mesmo que nos sustenta. É Ele quem nos fortalece. E é Ele quem estabeleceu aliança com o seu povo. E Ele é fiel para cumprir todas elas. Amém?